O ser humano, no seu íntimo, sempre sentiu a necessidade de manter um contato com entidades espirituais, com forças superiores, para assim talvez encontrarem respostas para as suas perguntas, para as suas indagações. E nessa corrida desenfreada, muitos vão em busca de instituições religiosas, templos, catedrais, igrejas com suas mais variadas placas denominacionais. E sempre se questionando, qual é, afinal de contas, a igreja verdadeira? Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo Zang, e nesta oportunidade nós iremos trazer um comentário no vídeo de hoje sobre este tema. Qual é a igreja verdadeira? Como identificar uma igreja verdadeira? Que igreja seria esta, tida como verdadeira? Mas antes de nós adentrarmos no nosso comentário propriamente dito, quero convidá-lo a se inscrever em nosso canal. Você que ainda não é inscrito, e também aproveite a oportunidade e já ative o sininho das notificações. Também aproveitando, compartilhe esta mensagem com mais pessoas e não esqueça de deixar o seu like e também fazer o seu comentário, que é muito importante para nós. Vamos ao nosso comentário de hoje. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Muito bem, nós estamos aqui diante de um texto bíblico onde nós observamos o início da igreja nos primórdios da era cristã. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos foi o início da chamada igreja primitiva. Como era esta igreja primitiva? O que faziam os membros desta igreja? No versículo 42, deste mesmo capítulo que nós acabamos de ler, ali está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então aqui nós encontramos a igreja no seu início, quando começou, com seus membros, a maneira que eles se comportavam na igreja. Muito bem, trazendo para os nossos dias de hoje, nós sabemos que o ser humano, no seu íntimo, ele sempre sentiu e sempre vai sentir a necessidade de manter um contato com entidades espirituais, com seres superiores. E para alcançar este objetivo, muitas pessoas acabam partindo em uma corrida desenfreada atrás de instituições religiosas e atrás de diversas igrejas com suas mais variadas placas denominacionais. E mesmo encontrando aquela que a princípio venha lhe agradar, ainda a pergunta mantém-se: qual será a igreja verdadeira? Será esta aonde eu me encontro no momento? Eu quero compartilhar com você agora duas perguntas. E se você me acompanhar até o final deste vídeo, eu quero compartilhar com você sobre as 7 marcas de uma igreja verdadeira. Como poderei identificar a igreja como verdadeira, observando estas marcas que, à luz da Bíblia, nós iremos compartilhar com você? A primeira pergunta é uma pergunta simples, também com uma resposta objetiva. Como nós poderemos identificar uma igreja verdadeira? Primeiro, eu preciso entender que o termo igreja, ele pode ser compreendido de duas maneiras. A igreja pode ser compreendida como um organismo vivo, e também a igreja pode ser entendido como uma organização. Nós sabemos que uma depende da outra, porque um organismo vivo depende de organização para se manter, para sobreviver, para ir mais além. Só que muitas pessoas estão correndo atrás de igrejas como organização, pensando que ali estará a solução para o seu problema e para as suas indagações da vida. Observe o nosso raciocínio e acompanhe juntamente comigo. A igreja verdadeira, ela é interdenominacional, ela é universal e ela é multicultural. Mas como assim? Se nós observarmos na Bíblia, nós veremos que o Senhor Jesus Cristo, ele ordenou que o seu evangelho fosse pregado a todos os povos, indistintamente de cor, de raça, nacionalidade, instrução cultural ou nível social. Jesus apenas deu a ordem: ide, pregai o meu evangelho a todos. Segunda pergunta:
qual é a igreja verdadeira? A primeira pergunta é como identificar a igreja verdadeira. E agora a próxima pergunta é: qual é a igreja verdadeira? A resposta é que nenhuma igreja ou denominação visível é a verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja não é uma instituição, mas sim uma entidade espiritual composta por aqueles que, pela graça, através da fé, foram colocados em um relacionamento íntimo e próximo com o Senhor Jesus Cristo, conforme Paulo escreve na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Então aqui nós encontramos a igreja como um organismo vivo, independente de templo, independente de placa denominacional. Por exemplo, eu pertenço a uma igreja evangélica cuja placa é Assembleia de Deus. Mas nós não podemos pregar e afirmar que esta placa é a igreja verdadeira. Porque se nós olharmos para o ser humano, nós vamos encontrar falhas. E o problema é que a maioria olha para o ser humano, olha para lideranças humanas e vão encontrar falhas. E aí acabam por dizer: esta não é a igreja verdadeira. Mas o detalhe está: a igreja verdadeira, ela se mantém firme no propósito de pregar a verdadeira doutrina. E a verdadeira doutrina nada mais é do que a palavra de Deus genuína, como ela de fato é. Pertenço a esta igreja há mais de 36 anos. E falando da minha pessoa, eu procuro pregar o Evangelho do Senhor Jesus como de fato está na Bíblia, sem me preocupar com o que os outros que pertencem à mesma placa de igreja do que eu fazem. Porque a Bíblia nos orienta da seguinte maneira: olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Muito bem, chegamos a um ponto que eu acredito que você estava esperando. Quais são as marcas que nós poderemos identificar na igreja que de fato é verdadeira? 7 marcas de uma igreja verdadeira. Estas 7 marcas nós pegamos ali daquele texto de Apocalipse, quando o apóstolo João, sendo exilado na ilha de Patmos, teve aquela revelação do Apocalipse. Nós encontramos já nos primeiros capítulos de Apocalipse, propriamente o capítulo 2 e o capítulo 3, quando o apóstolo João recebe uma ordem do Senhor Jesus, uma revelação, a qual ele deveria enviar cartas a 7 igrejas que se encontravam na região da Ásia na época do apóstolo João. De fato, eram igrejas físicas, eram igrejas que de fato existiam na época. Mas estas revelações, elas nos trazem uma lição para nós nos dias de hoje sobre as marcas que identificam uma igreja verdadeira. Observe o nosso raciocínio acompanhando cada uma destas 7 igrejas a qual João recebeu a ordem de direcionar uma carta dada pelo Senhor Jesus àquelas instituições. A primeira marca que identifica uma igreja verdadeira é chamada amor. A verdadeira igreja, ela não apenas tem o amor entranhado na sua vida, como também ela pratica o verdadeiro amor para com o seu próximo. Se nós observarmos nesta primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, ela recebe muitos elogios da parte do Senhor. Mas no capítulo 2, versículo 4 de Apocalipse, ali nós encontramos uma reprovação. Que reprovação é esta? Ali está escrito: porque deixaste o teu primeiro amor. Mas a esta igreja também tem uma promessa. No capítulo 2, versículo 7, diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. A segunda marca para identificar uma igreja verdadeira é chamado sofrimento. Isto mesmo, quem sabe você se assustou com o que ouviu nesse momento, mas de fato é o sofrimento vai identificar quando a igreja de fato ela é verdadeira. Aqui fala da igreja de Esmirna. A palavra Esmirna significa amarga, amargura. E nesta igreja, nós encontramos uma palavra que Jesus direcionou a ela, dizendo que havia nesta igreja uma grande disposição para sofrer. E essa disposição para sofrer prova o nosso genuíno amor pelo Senhor Jesus. Apocalipse 2:10, palavras dirigidas a esta igreja, o Senhor disse assim: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Existia também uma promessa para esta igreja. No capítulo 2, versículo 11 de Apocalipse, diz assim: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. A terceira marca que identifica uma igreja verdadeira é chamado verdade. Está ligado à terceira igreja chamada Pérgamo.
no capítulo 2, versículo 14, o Senhor dirige uma palavra a esta igreja dizendo que dentro desta igreja existiam pessoas que ensinavam doutrinas erradas, ensinavam as doutrinas, os ensinamentos de Balaão. Então esta igreja é reprovada pela falta de verdade. E existia uma promessa para esta igreja também. Apocalipse 2,17, ao que vencer, darei a comer do maná escondido, também uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. A quarta marca que identifica uma igreja verdadeira é chamada sinceridade. Está ligado à igreja de Sardes. Nesta igreja, no capítulo 3, versículo 1, está escrito que essa igreja tinha só nome. Ela tinha nome de que vivia, mas de fato ela estava morta, ou seja, ela vivia de aparência. Então, uma marca que identifica a igreja verdadeira é a sinceridade existente no seio desta igreja e para com os seus membros. No capítulo 3, versículo 5, temos a promessa: ao que vencer, será vestido de vestes brancas, seu nome jamais será riscado do livro da vida, e será confessado o seu nome diante de Deus e também diante dos anjos. A quinta marca que identifica uma igreja verdadeira é chamado santidade. Está ligado à igreja de Tiatira. No capítulo 2, versículo 20 a 23, aqui o Senhor Jesus dirige uma palavra a esta igreja dizendo que existia algo que não estava certo nesta igreja, porque esta igreja estava tolerando os ensinos errados que estavam sendo introduzidos pela sua liderança dentro desta igreja. Então a santidade, ela é uma marca que identifica a igreja verdadeira. Existiu uma promessa para esta igreja. Apocalipse 2, 26 a 28, está escrito que ao que vencer, ele receberá poder sobre as nações, com vara de ferro as regerá e receberá a estrela da manhã. A sexta marca que identifica uma igreja verdadeira é chamado missão, a marca da missão. Está ligado à igreja de Filadélfia, aonde o Senhor, no capítulo 3, versículo 8, ele se revela como aquele que abre as portas, e quando ele abre, ninguém fecha. Então, para esta igreja, a igreja missionária, a igreja que proclama as verdades do Evangelho, a marca que a identifica é missão. Ela cumpre a missão que lhe foi dada. E a promessa para esta igreja, Apocalipse 3 e 10, não passará pela grande tribulação, porque guardou a palavra da paciência do Senhor, então será livrada da grande tribulação. E no capítulo 3, versículo 12, ao que vencer, será feito coluna no templo de Deus e dele nunca sairá. Aqui, claro que é algo metafórico. Ninguém vai ser transformado em coluna, mas aqui fala da nossa permanência eterna com Deus na glória, no céu, longe do sofrimento, longe de tudo que não presta. Esta é a nossa esperança. E a sétima marca que identifica uma igreja verdadeira é chamado integridade. Está ligado à igreja de Laodiceia. No capítulo 3, versículo 15 e 16 de Apocalipse, ali tem uma palavra de Jesus para a igreja de Laodiceia, onde mostra que esta igreja, ela estava em cima do muro, ela não se decidia para que lado ela iria tomar, ela não era fria, ela não era quente, mas ela era morna. Então, é uma igreja que não havia integridade. Então nós identificamos aqui a marca que identifica a verdadeira igreja: integridade. Promessa para esta igreja, Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, se assentará com Cristo no seu trono. Muito bem, se você nos acompanhou até aqui, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, não esqueça de compartilhar estas mensagens com mais pessoas, amigos, familiares, e também pode deixar o seu comentário e também o seu like, é muito importante para nós. Que Deus abençoe grandemente a tua vida.